Welcome, my dear students. Getting a job. In this unit, we are going to learn a very important verb tense, the present perfect. It is frequently used to express actions that happened at an unspecified past. We will also look at informal and formal business letters. Cover letters and resumes are also very important when looking for a job. Let's get started. Business correspondence. As cartas comerciais têm sempre as mesmas partes. Vamos ver agora duas cartas comerciais, uma formal e outra informal. Primeiramente, vamos ver uma carta formal, formal business letter. Look and listen. October 2, 2008. L.W. Gear, 31 Kensington Street, New York. Dear Sir or Madam, I am writing to request a catalog of your products. My company sells computer hardware and software, and we also provide technical service. We have several suppliers in and out of New York City, and I believe we could do great business together. Thank you for your assistance. Sincerely, Jennifer Palmer. Notou as várias partes de uma carta comercial? Nós temos primeiro letterhead, que é o timbre da firma. Nós temos date, que é a data. Nós temos the receiver's and the recipient's address, ou seja, o endereço de quem envia e de quem recebe. Nós temos a salutation, que é aquela frase inicial. Nós temos closing, que é aquela frase final, sincerely. E nós temos finalmente a signature e title, a assinatura e o título, ou seja, qual é a função da pessoa que assinou. Nós vamos ver a seguir uma informal business letter, ou seja, uma carta informal. A carta informal tem as mesmas partes, mas ela é menos rígida no tratamento. Vamos ver um exemplo. October 2, 2008. Dear Mr. Jenkins, I am writing to request a catalog of your products. My company sells computer hardware and software, and we also provide technical service. We have several suppliers in and out of New York City, and I believe we could do great business together. Best regards, Jennifer Palmer. Notou algumas diferenças? Nesta carta informal que você acabou de ver, nós fechamos com best regards, enquanto que na carta formal nós usamos sincerely, ok? Cover letter. Hoje em dia, os currículos, que nós já vamos ver, são quase sempre acompanhados pelo que a gente chama em inglês de uma cover letter, uma carta de apresentação. Vamos ver agora a carta de apresentação que Jennifer enviou. Jennifer Palmer, 34 60th Street, Apartment 2E, New York 11377, 555-3691, jp@sec.com. July 9, 2007. Rachel Burns, Core Enterprise, 201, 48th Street. Dear Miss Burns, I am writing with reference to your advertisement in the New Yorker's last Sunday. I would like to apply for the post of Secretary Assistant. I have worked for ABM Electronics since 1999 as a Secretary Assistant. I would like to work in a smaller business. I am majoring in business management and I have large experience working with different software. I am available for interview in the mornings. I have enclosed my resume and I look forward to hearing from you. Thank you for your consideration. Yours sincerely, Jennifer Palmer.
Você notou que a cover letter é bastante formal, termina com sincerely ou yours sincerely, ok? Vamos agora ver o resume. Resume é a palavra que mais se usa em inglês para currículo. O currículo passa as mesmas informações apresentadas na carta de apresentação, na cover letter, só que, é claro, de forma mais detalhada. Jennifer Palmer, 34 6th Street, Apartment 2E, 555-3691, New York 11377, jp@sac.com. Objective: to be able to work in Core Enterprise as a secretary assistant. Experience: 2004 to present. ABM Electronics, New York, secretary assistant. 1999 to 2001. Martis Computer Systems, Chilliwack, Canada, secretary assistant. Skills and technology: I speak French fluently and I have a good level of German. I have experience of MS Office, Linux, CorelDRAW and varied software. Education and interests: I am majoring in business management at the College of Business, New York. I like traveling and reading. Você viu que o currículo tem que ser detalhado, dizer quando começou, quando terminou a experiência, como Jennifer fez no seu resume. Job Interview. Antes de Jennifer começar a trabalhar na Core Enterprises, ela foi entrevistada por Rachel, que queria saber quanto Jennifer ganhava em seu emprego anterior e por que ela queria sair de lá. So, Jennifer, how long have you worked in your present job? I've worked there since September 2006. How much do you earn there? I make $20,000 a year. If you work here, you make $18,000. Why do you want to leave your job? Você entendeu? Percebeu bem como está indo a entrevista? Isto é só um trecho inicial. De qualquer forma, preste bem atenção, porque nós vamos repetir, como sempre, dessa vez com as legendas em inglês. Listen, look, vamos lá. So, Jennifer, how long have you worked in your present job? I've worked there since September 2006. How much do you earn there? I make $20,000 a year. If you work here, you make $18,000. Why do you want to leave your job? Nós vamos ver agora o final dessa entrevista. Agora, Jennifer vai contar por que ela quer sair da empresa onde ela trabalhava. Ela vai dizer que a empresa era muito grande e ninguém reparava, notava no trabalho dela. Depois disso, ela vai falar para a entrevistadora, para a Rachel, das suas qualificações. Vamos ver? Preste atenção, pay attention, listen up. Well, it's a very big company. Hundreds of people work there. Nobody noticed the work you do. I need a chance. Why do you think you are qualified for this job? First of all, I really like challenges. I'd love to start something new. And with experience, my skills for management and my knowledge of software, I believe I do a lot for Core Enterprises. Well, Jennifer, thank you for coming here today. We'll let you know as soon as we have decided. Thank you for your time, Miss Burns. I look forward to work with you. Você notou como Jennifer expressa a sua insatisfação com o fato da firma ser muito grande? Notou, não é? Percebeu, entendeu tudinho. Muito bem. De qualquer forma, nós vamos ver mais uma vez para você pegar todos os detalhes. Dessa vez, então, com legendas em inglês. Listen, look, pay attention, let's do it. Well, it's a very big company. Hundreds of people work there. Nobody noticed the work you do. I need a chance. Why do you think you are qualified for this job? First of all, I really like challenges. I'd love to start something new. And with experience, my skills for management and my knowledge of software,
I believe I do a lot for Core Enterprises. Well, Jennifer, thank you for coming here today. We'll let you know as soon as we have decided. Thank you for your time, Miss Burns. I look forward to work with you. Vale a pena nós destacarmos algumas expressões. Por exemplo, a pergunta de Rachel. Why do you think you are qualified to work here? Why do you think you are qualified to work here? Por que você acha que você tem as qualificações necessárias para trabalhar aqui? E depois, mais para o finalzinho, quando estão se despedindo, a entrevistadora, Rachel, vai falar assim para Jennifer. We'll let you know. We'll let you know. Let you know significa avisar. Quando nós decidirmos, nós a avisaremos. E ainda, por último, nós temos uma expressão interessante que Jennifer usa. I look forward to working with you. Look forward. Ao pé da letra, olhar para frente, significa eu espero ansiosamente. I look forward to working with you. Eu espero mesmo estar trabalhando com vocês num futuro próximo. Ok? Present Perfect. O presente perfeito, Present Perfect, é um tempo muito usado em inglês. O Present Perfect tem um elemento de presente, present, e um elemento de passado, perfect. Então é um tempo verbal que liga o passado ao presente. Por isso nós dizemos que o Present Perfect pode expressar uma ação que iniciou no passado e se estende até o presente, por exemplo. Veja esta frase. I have been to New York. I have been to New York. Esta frase está no Present Perfect, explicando uma ação que aconteceu no passado, só que você não diz quando. Então, I have been to New York, que ao pé da letra nós traduziríamos por eu tenho estado em Nova York, nós entendemos por estive em Nova York. Veja este outro exemplo. I have studied English for 5 years. I have studied English for 5 years. Perceba que esse é o segundo uso do Present Perfect. Você começou a estudar inglês 5 anos no passado e você estuda inglês até hoje. Por isso você usou o Present Perfect. I have studied English. Eu tenho estudado inglês desde 5 anos, faz 5 anos. Past Participle. É muito importante que nós entendamos esta forma verbal, Past Participle, particípio passado. Como sabemos, nós temos em inglês verbos regulares e verbos irregulares. No caso dos verbos regulares, o particípio passado é muito simples. É igual à forma do passado simples. Você lembra? A gente acrescenta ED ou apenas D no caso dos verbos que já terminam em E. E a pronúncia, quando você está falando, o som é D ou T ou ID, dependendo do verbo. Então, é exatamente igual ao Simple Past. Portanto, não há dificuldade. Você quer qualquer verbo no particípio passado. Nós vimos arrive, arrive, arrived. Esse arrived vai significar chegado. Também pode significar cheguei. Então, as 3 principais formas do verbo arrive são arrive, que é a forma normal do verbo, arrived, que é o simple past, e arrived, que é o past participle, notando que o past participle e o simple past são iguais. Um outro exemplo, o verbo ask. Você vai acrescentar ED, é um verbo regular. Asked. Então, as 3 principais formas do verbo ask seriam ask, asked, asked. Notando que a primeira é a forma básica, é o perguntar, a segunda é o simple past, perguntei, e a terceira, asked, é o particípio passado, perguntado. Mais um exemplo, o verbo wait. Nós acrescentamos ed, a pronúncia nesse caso é id, wait, waited. Então as 3 formas seriam wait, waited, waited. Ou seja, esperar, esperei, esperado. Review. Vamos revisar então quais são as formas do past participle dos verbos irregulares. Porque os regulares, você já sabe, basta acrescentar ed. Break, broken, bring, brought,
buy, bought, catch, caught, come, drink, drunk, get, got, gotten, go, gone, have, had, ride, ridden, run, sing, sung, sleep, slept, speak, spoken, swim, swum, take, taken, teach, taught, tell, told, think, thought, write, written. Percebeu? Prestou atenção? Como é que você vai lembrar essas formas do past participle? Primeiro, é importante você perceber o que ele significa. Speak, spoken. O que significa spoken? Você já deve ter reparado em lojas o cartaz English spoken here. O que significa? O inglês é falado aqui. Então, é isso que spoken significa. Falado. Speak, spoken. Eu aconselho, e acho que sempre é melhor, os dois tempos de uma vez. Ou seja, você precisa sempre do simple past. E você agora está aprendendo o present perfect. Para o present perfect, você precisa desta forma que eu acabei de falar, spoken, que é chamado past participle. Muito bem. Como você vai estudar? De preferência, já estude as três formas. Se você está estudando o verbo speak, estude speak, spoke, spoken. Você pode usar esse verbo em qualquer tempo se você conhecer essas três formas. Você está estudando o verbo get. Aproveite para estudar as três formas. Get, got, gotten. Você tendo essas três formas, você pode usar o verbo em qualquer forma, qualquer tempo. Não há dificuldade, você só precisa conhecer as três formas básicas. Lembrando então, esse último exemplo que acabei de dar. Get, got, gotten. O que significa? Get é o nome do verbo. Obter, por exemplo. Got, o passado, simple past, obtive. E gotten, o particípio passado, obtido. Legal? Present perfect, affirmative, negative and interrogative. Começando pelo afirmativo do present perfect. Para você usar o present perfect no afirmativo, você vai usar o verbo auxiliar have e o particípio passado do verbo principal. Vamos começar devagar com um verbo conhecido que é o verbo arrive, chegar. Você vai usar a forma arrived, chegado, e o verbo auxiliar have. Então, como nós fazemos a frase? Olha aí no seu vídeo. I have arrived. I have arrived. Ao pé da letra, eu tenho chegado. Normalmente, isso se traduz por cheguei. Né? I have arrived. Ok? Mais um exemplo, ainda com verbo tranquilo, verbo regular. Vamos usar o verbo wait. My secretary has waited for your call all morning. My secretary has waited for your call all morning. Significa que ela ainda está esperando pelo telefonema. Lembrando, né, que o present perfect liga o passado ao presente. Eu vou entender essa frase por a minha secretária está esperando, esperou o seu telefonema a manhã toda e amanhã ainda não terminou. Um outro exemplo com o verbo arrive, desta vez no negativo. Se o afirmativo é I have arrived, como vai ser o negativo? Vai ser o verbo have com not. Normalmente eles se fundem. Em vez de você falar I have not, você fala I haven't.
Então, I have arrived. No negativo ficaria I haven't arrived yet. Note a palavrinha yet, que é muito usada como present perfect, significando ainda. I haven't arrived yet. Não cheguei ainda. Colocando aquela frase da secretária, que esperou pela ligação a manhã toda, na negativa, como faríamos? Faríamos assim: My secretary hasn't waited for your call all morning. My secretary hasn't waited for your call all morning. Aqui notando que você vai usar has, porque my secretary é terceira pessoa. E has com not, você forma hasn't. Então, hasn't waited. Ou seja, a minha secretária não esperou pelo seu telefonema a manhã toda. E como nós fazemos as perguntas? No present perfect, você vai fazer as perguntas da seguinte maneira. O verbo auxiliar, que é o have, vai ficar na frente do sujeito. Você vai ter o have, o sujeito e aí o verbo principal. Por exemplo, eu vou perguntar se você já chegou. Estou te telefonando. Você já chegou? Como eu faço isso em inglês? Eu pergunto assim: Have you arrived yet? Have you arrived yet? Ou seja, você ainda não chegou? A pessoa que vai ouvir essa pergunta, Have you arrived yet? Vai ter duas possíveis respostas. Yes, I have. No, I haven't. Vamos ver agora alguns exemplos com verbos irregulares. Os que nós vimos até agora eram verbos regulares. Então eu quero dizer, por exemplo, eu cheguei. Como eu falo? O verbo chegar em inglês é o verbo come. Se você está estudando direitinho, você vai lembrar que é come, came para passado e come a parte past participle dele. Esta é a parte que eu vou usar, o come. Então para dizer eu cheguei, eu vou usar I have come. Que normalmente, na fala rápida, a gente fala I've come, cheguei. Outro exemplo, eu vou usar o verbo comprar. Lembre-se, buy, bought, bought. Eu preciso desta forma aqui, bought. Essa forma do meio, lembrando, bought é comprei no simple past. Se eu falar comprei ontem, por exemplo, eu usaria I bought a computer yesterday. Mas não, eu quero falar de uma ação no passado sem dizer quando. Por isso eu vou usar o present perfect. Então, para dizer Judy comprou o computador, eu vou falar assim: Judy has bought the computer. Lembrando que o verbo auxiliar é o verbo have. Judy, terceira pessoa, fica has. E o verbo comprar, buy, bought, bought. Estou usando o bought, que é o past participle. Have bought, no caso Judy has bought. E a frase ficaria normalmente em inglês escrito, Judy has bought the computer. Se eu estiver falando, esse has normalmente diminui, condensa com Judy, faz a contração e nós falaríamos assim: Judy's bought the computer. Judy's bought the computer, que significa a Judy comprou o computador. E como nós fazemos uma frase na negativa com verbo irregular? Você vai usar o verbo auxiliar have, mais not, que normalmente se contraem, formando haven't, e vamos usar o verbo come. Lembrando que é come, came, come. A frase seria assim: I haven't come here in a long time. I haven't come here in a long time. Que significa, eu não tenho vindo aqui há muito tempo. E para dizer que a Judy ou a Susan não comprou o computador, como eu faço a frase? Lembrando que Susan, por exemplo, que nós vamos usar, é terceira pessoa. Se é terceira pessoa, vai usar o verbo na forma has. E lembrando que has not vai dar hasn't. O verbo comprar, você lembra? Buy, bought, bought. Essa forma bought, comprado, que eu vou usar. Como ficaria? Susan hasn't bought the computer. Susan hasn't bought the computer. Ou seja, a Susan não comprou o computador. E para fazermos perguntas, lembrando, para fazermos perguntas, vamos usar o verbo auxiliar have na frente do sujeito e depois o particípio passado do verbo principal. Quero perguntar, por exemplo, se você já tinha vindo aqui antes. Eu vou perguntar assim: Have you come here before? Have you come here before? Você já veio aqui antes? E a resposta vai ser Yes, I have. No, I haven't. Ok? Outro exemplo.
Vou perguntar se Donna comprou um computador. Como fica a pergunta? Has Donna bought a computer? Has Donna bought a computer? A Donna comprou um computador, nome da moça. Você vai responder, yes, she has. No, she hasn't. Nesta aula, nós vimos um tempo verbal muito importante e difícil para a maioria dos brasileiros. Normalmente, a pessoa tem que ser bastante fluente para usar corretamente o present perfect. Mas, praticando, ouvindo, tenho certeza de que você vai saber entender e usar corretamente esse tempo tão importante. Nós vimos também que é importantíssimo você conhecer correspondência comercial, business letters. Vimos como se faz a abertura, como se faz o fechamento das cartas. Preste bastante atenção, reveja os pontos que você não entendeu muito bem, porque é muito importante você mandar uma correspondência correta. Além disso, é claro, quando você está procurando um emprego, getting a job é muito importante. Você tem que saber fazer o seu resume, o seu currículo corretamente, tem que lembrar de fazer uma carta de apresentação, lembra? É importante, hoje em dia pode ser um e-mail de apresentação, mas ele tem que acompanhar o currículo. E, finalmente, você não pode deixar de estudar os tempos verbais, as formas verbais que nós revimos hoje. É importante o present perfect. Para saber usar o present perfect, você precisa da última coluna, do past participle. Lembrando aquela ideia que eu dei para você, estude as 3 formas do verbo, ou seja, a forma básica, o simple past e o past participle. Se você souber essas 3 formas, você sabe conjugar o verbo em inglês em qualquer tempo, em qualquer pessoa. Veja que língua fantástica. Esta parte de verbos pode ser um pouquinho difícil no começo com o que você tem que decorar, mas na verdade ela é muito, muito simples se você pensar que com apenas 3 formas você pode conjugar o verbo em qualquer tempo. Ok, students? Goodbye, see you later. E eis aqui a nossa tip, a nossa dica de estudo de hoje. Você vai precisar de um dicionário, você vai estar lendo, ouvindo, você precisa ter um local para você procurar o significado, às vezes a pronúncia das palavras. Bem, hoje, com a internet, nós temos vários excelentes dicionários online. Por exemplo, um dicionário famoso no mundo inteiro, excelente dicionário, é o Merriam-Webster. Você pode ir ao site e consultar de graça, ótimas informações, só que o Merriam-Webster é um site em que você vai encontrar as palavras definidas em inglês, é um dicionário em inglês, mas vale a pena você ir. É www.m/w.com, ou seja, www.m-w.com. Excelente site, você vai encontrar tudo o que você procurar. Também, hoje em dia, nas suas leituras, na televisão, onde você vai, nós encontramos acrônimos. Acrônimos proliferam hoje em dia. O que são? Acrônimos são aquelas palavras formadas apenas de iniciais. Hoje em dia nós temos DVD, CD, o CD, o DVD, todas essas palavras são acrônimos. Muitas vezes você não sabe o que significa. Se você está assistindo, por exemplo, a um programa médico na televisão, eles falam, let's do a CT. O que será que é CT? CT. A minha dica é, vá ao site chamado Acronym Finder, o encontrador de acrônimos. O site é www.acronymfinder.com. É excelente, você vai encontrar todos os acrônimos que você procurar, também em inglês, ok? Mas não deixe de verificar esses dicionários, eles vão acrescentar muito ao seu conhecimento de inglês.